Existem 7 escolas da psicanálise. Então, partindo da posição de que o termo psicanálise necessariamente implica acesso ao inconsciente e que deve levar em conta os fenômenos de resistência, transferência e atividade interpretativa com fins de mudança da estrutura do psiquismo e que a noção de escola implica que determinado autor contribuiu com ideias originais que perduram e evoluam em sucessivas gerações de analistas. Então, as seguintes 7 escolas, elas merecem muito ser distinguidas e também aprendidas, que são a escola freudiana, a escola kleiniana, a psicologia do ego, a psicologia do self, Lacan, Winnicott e Bion. Mas eu vou explicar agora rapidinho aqui o que é cada uma para vocês. Então, dentro da escola freudiana, ela foi iniciada por Freud, e os pioneiros, os seus seguidores imediatos. Após ali, ficou centralizado em Anna Freud e seus seguidores da Sociedade Britânica de Psicanálise. O enfoque principal reside na existência das pulsões instintivas de vida e de morte, e ainda hoje com uma ênfase centrada ali nos conflitos edípicos, com as respectivas formações de angústia e defesa do ego, com as inevitáveis consequências no desenvolvimento, na formação do caráter e na normalidade e ou psicopatologia de qualquer indivíduo. É impossível aqui descrever o largo leque de contribuições teóricas e técnicas que, com novos desenvolvimentos, continua plenamente vigente, com grande pujança na atualidade, embora sem uma unanimidade e tampouco com adoração do que já gozou. Na segunda escola, a kleiniana, igualmente de forma muito reduzida, cabe mencionar as seguintes contribuições originais de Melanie Klein. Primeiro, que ela criou uma técnica própria de psicanálise com criança e introduziu o entendimento simbólico contido nos brinquedos e também nos jogos. O segundo, ela postulou a existência de um ego rudimentar já no recém-nascido. A terceira, que seria ali a pulsão de morte, que também ela é inata e existente desde o início da vida, sob a forma de uma inveja primária, com ataques sádicos destrutíveis contra o seio nutridor da mãe. A quarta, que seria que essas pulsões, agindo desde dentro da mãe, promovem uma terrível angústia de aniquilamento. A quinta, que seria o incipiente do ego da criança, ela lança mão de primitivos mecanismos defensivos. O sexto, que seria que enfatizou a importância das fantasias inconscientes que acompanham o ser humano, desde a condição do bebezinho, e o sétimo, que concebeu a mente como um universo de objetos, de personagens que foram internalizados, tanto parciais, que seria o seio, como os totais, a mãe, pai, né? Em toda a totalidade. No oitavo, aonde concebeu as noções de posições que ela descreveu com os nomes de posição esquizoparanoide e de posição depressiva. O nono, aonde conservou as concepções de Freud relativa ao complexo de Édipo e ao superego, porém a situou em etapas bastante mais primitivas no desenvolvimento da criança. Décimo, todo o mundo psicanalítico aceita e emprega o que ela descreveu como nome de identificação projetiva. 11. Mudou fundamentalmente a prática analítica, emprestando a ênfase no emprego do aqui, agora, comigo, na sistemática da interpretação transferencial. Então, são inúmeras as fortes críticas que existem contra Melanie Klein,
principalmente em relação à excessiva ênfase nos aspectos destrutivos e nas conjecturas sobre as precoces fantasias inconscientes do bebê. Os modernos kleinianos fizeram profundas modificações na teoria e na prática da psicanálise, sem, contudo, perder a essência do que foi legado por Melanie Klein. Entramos agora na escola da psicologia do ego. Perseguidos pelo nazismo, na época da Segunda Guerra Mundial, muitos psicanalistas europeus, capitaneados pelo austríaco Hartmann, migraram para os Estados Unidos, onde fundaram a escola que leva o nome de Psicologia do Ego. E dentre a ampla temática que herdaram de Freud, os psicanalistas dessa corrente norte-americana desenvolveram importantes trabalhos relativos à psicanálise da arte e da criatividade, além das relevantes concepções psicanalíticas acerca do fenômeno da adaptação, da área do psiquismo livre de conflitos e a consequente noção de uma autonomia primária e de uma autonomia secundária do ego. Os psicólogos do ego deram consistência ao estudo, conhecimento e descrição do conceito de self, de sorte que a contribuição mais importante deles consiste na valorização de o analista também trabalhar com as funções conscientes do ego, como percepção, pensamento, memória, juízo crítico, e assim vai. Então, na atualidade, o emprego mais sistematizado e consistente das concepções desta escola fica praticamente restrito ao grande contingente de psicanalistas na América do Norte. A outra escola, né, a escola da psicologia do self, né, o criador dessa escola foi Heinz Kohut, que é também vienense, que, pressionado pelo nazismo, migrou também para os Estados Unidos, mais precisamente para Chicago, onde ele fundou a sua nova corrente psicanalítica com concepções próprias, que podem ser resumidas no segundo ponto essencial, que seria a primeira, mais do que considerar a livre associação de ideias como o eixo central da prática analítica, tal como Freud preconizou. Então, Heinz Kohut, ele enalteceu a importância da empatia do analista. Ele retirou o lugar da hegemonia do complexo do Édipo de Freud e, no seu lugar, ele destaca as falhas primitivas cometidas pelos pais, de sorte que ele substituiu o homem culpado de Freud e de Melanie Klein pelo que Kohut considera ser o homem trágico, e deu uma nova visão do problema do narcisismo, valorizando como uma importantíssima etapa evolutiva do ser humano, que funciona durante toda a vida, às vezes correlacionada com o Édipo, porém, com uma existência independente, ele, da mesma forma, coube a Kohut destacar os espaços sadios e estruturantes do narcisismo e as transformações saudáveis que ele pode apresentar na vida do adulto. A maioria dos analistas atuais reconhece a importância que as recomendações de Heinz Kohut representam no tratamento de pacientes muito regressivos, fixados em etapas primitivas da evolução, porém criticam que ele deu pouca importância ao inconsciente e que pecou por tentar reduzir toda a psicanálise unicamente às suas concepções, e com isso teria cometido sérias mutilações em outras concepções igualmente importantes e mais abrangentes. A próxima escola seria a escola francesa, de Jacques Lacan. Lá na França, há várias sociedades psicanalíticas que foram formadas a partir de sucessíveis dissidências ideológicas e querelas narcísicas entre os seus membros. O conjunto dessas sociedades caracteriza o que se denomina como uma pujante escola francesa de psicanálise, aonde pontificam nomes de ilustres e originais autores. No entanto, todos esses autores sofreram uma forte influência de Jacques Lacan, nascido na França em 1901
e falecido em 1984. Então, Jacques-Marie Lacan, médico, psiquiatra, ele tornou-se um psicanalista que é reconhecido como um gênio, polêmico e altamente controvertido, autor da psicanálise de uma vasta obra, com movimento de oposição à norte-americana escola Psicologia do Ego, a qual acusava de estar deturpando o verdadeiro espírito da psicanálise. Lacan decidiu criar a sua própria escola com o propósito de resgatar o verdadeiro Freud, que, através de um retorno, uma releitura de toda a obra freudiana original, ele, dono de uma excepcional inteligência e sólida erudição, Lacan utilizou 4 fontes, que seria a filosófica, né, bastante inspirada no diálogo do amo e do escravo, de Hegel. Naturalmente, a fonte psicanalítica de Freud. Ele também usou a fonte linguística, inspirada em Saussure, e também a antropologia baseada em Levi-Strauss. Entre inúmeras outras concepções originais, ele aportou conceitos importantes como a descrição da etapa do espelho, com a estruturação e representação do corpo, os significantes e significados que são emprestados às experiências emocionais, o discurso e os desejos dos pais, reforçando na criança um ideal de ego prenhe, de expectativas a serem cumpridas ao longo da vida. O resgate do papel do pai como representante da lei que impõe as restrições e limites do filho. Também, na parte técnica, Lacan alertou contra as desvantagens de um analista abusar da interpretação sistematicamente centrada na transferência. Ele destacou a importância de um analista não ficar narcisicamente envolvido na atribuição do papel de sujeito suposto saber, que o paciente deposita nele. Então, Lacan também propôs que a duração de uma sessão não deveria ficar preso ao clássico tempo cronológico de 50 minutos, em média, mas sim que deveria ser regulado pelo tempo necessário para que se realize no paciente uma castração simbólica, ou seja, a passagem do plano imaginário para o simbólico. As maiores críticas que os detratores de Lacan fizeram a ele consistem em que, além do seu difícil temperamento que o levava a inúmeras rupturas fora e dentro da própria instituição que criou, predominava mais um pensamento filosófico e uma postura intelectual do que uma sensibilidade afetiva. Então, as críticas mais pesadas incidem em como Lacan procedia com o tempo da sessão. Então, são muitos que confirmam o fato de que Lacan atendia uma média de 8 pacientes por hora. Como ele trabalhava 8 horas por dia, perfazia ali um total de mais de 60 pacientes por dia. Dizem os críticos ferinos que Lacan assim procedia por 2 razões. Uma, o fato de que, quanto mais pacientes futuros analistas ele tivesse, maior seria o seu poder político. E a segunda razão seria uma imensa ganância econômica. A outra escola seria a de Winnicott, né? Donald Woods Winnicott, que nasceu na Inglaterra em 1897 e faleceu em 1971, tendo deixado ali um precioso acervo de uma obra longa, densa e original. No início de sua atividade como psicanalista, ele pertenceu ao grupo kleiniano e, posteriormente, por divergências de ideologia psicanalítica, ele afastou deste grupo e ingressou no chamado Grupo Independente da Sociedade Britânica de Psicanálise, aonde ele se sentiu livre para desenvolver trabalhos com uma visão própria e original enfocada no desenvolvimento emocional primitivo do ser humano. As seguintes contribuições de Winnicott sumariamente merecem ser destacadas, que seria a retomada da importância da mãe no seu relacionamento real com o filho,
onde Melanie Klein enfatizava o mundo das fantasias inconscientes muito mais do que a realidade objetiva. O espaço, o objeto e os fenômenos transacionais, a aquisição da capacidade para ficar só por parte da criança e o conceito de o verdadeiro e de um falso self. O papel de espelho que a mãe representa para o filho, com destaque para a importância do tipo do olhar materno, a escalada do sentimento de dependência, em 3 fases que vão de uma dependência absoluta para uma de natureza relativa, e daí para o estado de independência. Winnicott contribuiu de uma forma muito relevante para uma maior humanização da atitude do analista no trato com os seus pacientes, notadamente os mais regressivos. E a última escola, 7ª escola, que é a escola de Wilfred Bion, a escola de Bion, considerada pelo mundo psicanalítico como sendo um dos gênios da psicanálise. Ele nasceu na Índia, em 1897, fez a sua formação como psicanalista na Inglaterra, passou os últimos 10 anos da sua vida trabalhando nos Estados Unidos e faleceu em Londres em 1979. Ele foi paciente e discípulo de Melanie Klein, porém, ele criou tantas concepções psicanalíticas originais e consistentes com um crescente contingente de seguidores, que pode ser considerado como um importante inovador da psicanálise e fundador de uma nova escola. A sua obra pode ser dividida em 4 décadas. Na década de 1940, notabilizou-se por trabalhos com grupos. Em 1950, com psicóticos, fazendo relevantes contribuições para o entendimento das psicoses. Na década de 60, a chamada de epistemofílica, ou seja, voltada para o conhecimento, foi a mais frutífera de sua imensa obra, com importantes trabalhos sobre as funções do pensamento, da percepção, da linguagem, das verdades e das falsificações. A concepção da mente composta por partes distintas, por exemplo, a parte psicótica da personalidade de qualquer pessoa. Entretanto, a contribuição mais importante de Bion consiste na decisiva ênfase que ele deu ao campo analítico, isto é, a permanente e mútua influência que o paciente exerce no analista e vice-versa, com um enfoque nos tipos de vínculos e configurações vinculares que unem ou desunem a ambos.